Bem, boa noite, meus amigos e amigas, todos que vocês nos acompanham nas redes sociais da Prefeitura. Boa noite. Nós estamos aqui para fazer a apresentação da informação diária sobre o coronavírus e a batalha contra o coronavírus em Niterói. Eu queria mais uma vez agradecer a cada um dos niteroenses que realmente se conscientizaram sobre a importância cívica, cidadã e, sobretudo, como um ato de amor à vida, a realizar o isolamento social nos últimos dias e contermos a propagação do coronavírus. Nós estamos vendo um debate, do meu ponto de vista, absolutamente equivocado sobre isolamento social e aí modalidade de isolamento social ou vertical ou horizontal. Na verdade, um grave equívoco. Estamos vivendo um grave mal-entendido que pode, na verdade, levar à morte de milhares de brasileiros. Por quê? Porque não se trata de isolamento social vertical ou horizontal. Ou se tem isolamento social ou não se tem. Porque muitos jovens, como aconteceu na Itália, são assintomáticos. Muitos jovens, infelizmente, têm uma gripe um pouco mais fraca e acabam levando o vírus para dentro da sua casa, para os seus pais, para os seus avós, que contaminados têm um índice de mortalidade, uma taxa de mortalidade muito mais elevada. Nós estamos enfrentando a crise mais grave de saúde pública da história do homem, da história do planeta, porque vivemos num mundo mais conectado, um mundo com menos distâncias entre o planeta, porque você num dia pode estar num país e no outro, graças aos avanços tecnológicos, e de comunicação e de transporte. Você pode estar no outro país. Então, diferente, por exemplo, da grande pandemia de 1918, da gripe espanhola, até a questão da comunicação e a mobilidade, o transporte, facilitou o contágio e a propagação rápida desse vírus terrível que se tornou uma pandemia classificada pela Organização Mundial de Saúde. E o grande equívoco, qual é o grande equívoco que está acontecendo no Brasil nesse momento? Eu tenho uma posição muito clara a partir dos contatos com organismos internacionais, com representantes consulares de países que estão enfrentando essa grave crise no mundo todo, seja na Europa, nos Estados Unidos ou na China. Em todos os países e cidades onde houve a confirmação dos casos de coronavírus, e esses casos foram confirmados, e os países e cidades adotaram medidas de isolamento social no início do ciclo da epidemia, esses países e cidades conseguiram evitar a propagação rápida do vírus e dessa forma conseguiram salvar vidas. De maneira que, por uma falha, do meu ponto de vista, de comunicação entre os três níveis de governo, onde está havendo muita falta de diálogo, infelizmente, entre governo federal, governos estaduais e governos municipais, a informação não está chegando de maneira correta ao cidadão. É evidente que nesse momento é importante salvar vidas e é evidente também que é fundamental salvar a economia, salvar as empresas, a iniciativa privada, o setor produtivo. Uma coisa não tem contradição com a outra. Eu, por exemplo, não entendo porque tem cidades no Brasil que não tem um caso confirmado de coronavírus e determinaram o fechamento de todas as atividades econômicas. Isso é um grave erro. De fato, isso é um grave erro. Ou seja, cidades que não têm nenhum caso confirmado encerraram as atividades econômicas. Essas cidades deveriam estar funcionando plenamente, com todas as suas atividades abertas, até a chegada do vírus. E quando da chegada do vírus, aí sim, determinar as medidas de isolamento social. A gente verifica que mais de 90% das cidades brasileiras, sobretudo no interior do país, não se tem um caso confirmado do coronavírus. Nessas cidades, não cabe fazer o isolamento social. Nessas cidades, evidentemente, as atividades econômicas têm que continuar se desenvolvendo sem qualquer medida restritiva. Agora, meus amigos e amigas,
É essa confusão que está acontecendo, infelizmente, em boa parte da cabeça dos nossos governantes nos 3 níveis de governo. E a gente precisa esclarecer isso à população. Cidades onde não tem casos confirmados do coronavírus têm que manter a sua atividade normal e a atividade econômica, porque em algum momento elas vão ter que praticar um isolamento social quando chegar o vírus, quando houver casos confirmados de coronavírus nas suas respectivas cidades. E aí eu queria ressaltar a importância de nós em Niterói perseverarmos no isolamento social e também nessa contenção da propagação do coronavírus. Nós estamos vendo o que está acontecendo na cidade do Rio de Janeiro. Hoje foram mais 5 mortos confirmados na cidade do Rio de Janeiro. Hoje nós já chegamos a quase 400 casos no Rio de Janeiro. E infelizmente, as cidades que já têm casos confirmados, como é o caso da nossa cidade de Niterói, que está chegando hoje a 26 casos confirmados, ou seja, houve um aumento de ontem para hoje, da ordem de 15% dos casos, já temos um óbito, mas graças às medidas de isolamento social que cada um dos cidadãos de todas as regiões da cidade, de qualquer pensamento político, está fazendo, de fato, essa medida de amor à vida, de preservar os seus filhos, os seus pais, os seus avós, nós estamos conseguindo conter a propagação do vírus em Niterói. Eu estou aqui com todos os vereadores da oposição, da situação, os 21 vereadores da Câmara Municipal, numa videoconferência aqui comigo, no meu gabinete desse momento, como já estive hoje à tarde, numa videoconferência com 70 líderes empresariais de Niterói, os 70 principais líderes empresariais da cidade, de todas as entidades do setor produtivo da cidade, esclarecendo, conversando, dialogando sobre medidas importantes para salvar vidas e para, ao mesmo tempo, mantermos a nossa cidade, sobretudo as nossas pequenas e médias empresas de pé em Niterói. Então eu queria anunciar algumas medidas no dia de hoje que nós iremos adotar. Nós temos um plano de ação desde o início desse ciclo da epidemia. Esse plano de ação contemplou várias ações que vocês estão acompanhando, entregas de cestas básicas para famílias mais pobres da rede municipal de educação, o arrendamento de um hospital privado, e em 20 dias teremos novos leitos com respiradores e com unidade de tratamento intensivo, ampliação da retaguarda da área da saúde, medidas relacionadas à mitigação dos efeitos econômicos e sociais da crise que já havia antes do coronavírus e que, evidentemente, em função dessa epidemia, essa crise ela vai ser uma crise mais extensa, mas o que é importante a gente saber é que a nossa solidariedade, o nosso ato consciente, de cidadania e de amor à vida está fazendo a diferença, e por isso Niterói não está tendo uma propagação rápida do coronavírus nas diversas regiões da cidade. Esses 26 casos confirmados são casos ainda de pessoas que vieram do exterior e transmitiram aos seus familiares. Nós ainda não temos registro de transmissão comunitária, mas provavelmente nos próximos dias teremos esses registros de transmissão comunitária. Todos esses casos estão no setor privado. Nós ainda não temos casos confirmados e nem uma situação de demanda sobre a rede pública de saúde que nós já estruturamos. Isso é um excelente sinal, porque o Rio de Janeiro já está vivendo uma sobrecarga na rede pública de saúde. Desses 26 casos, 17 estão em isolamento domiciliar controlado, em quarentena, acompanhados pela Secretaria Municipal de Saúde. Desses 26 casos, 4 estão hospitalizados, e desses 26 casos e 4 hospitalizados, nós temos, infelizmente, 3 em unidade de tratamento intensivo, merecendo um cuidado muito específico, porque estão atravessando uma situação de saúde muito grave. A boa notícia é que nós já tivemos 4 casos de pessoas que tiveram coronavírus confirmados em Niterói e que já estão curadas.
4 casos já foram curados e essas pessoas já tiveram alta. Eu vou passar aqui a palavra ao secretário de Saúde, o Dr. Rodrigo, para relatar esses casos e, sobretudo, falar sobre a evolução do ciclo da epidemia em Niterói. Bom, pessoal, boa noite. De fato, a gente, por conta do isolamento social e da cooperação e colaboração e compreensão da população de Niterói, a gente tem conseguido, por enquanto, organizar um processo e garantir com que o crescimento do número de casos se mantivesse muito mais controlado do que nas cidades vizinhas. Isso é muito importante, mas esse bom resultado precisa fazer com que a gente continue perseverando nas medidas de contenção da circulação do vírus, especialmente as medidas de isolamento social. A Organização Mundial de Saúde, as experiências internacionais que deram certo no combate, que tiveram baixa letalidade, todos os infectologistas podem olhar as entrevistas, todos os infectologistas brasileiros que estão dando entrevistas, todo mundo fala da importância do isolamento social para a gente conter a circulação do vírus, reduzir, achatar ao máximo a curva epidêmica e não sobrecarregar o sistema de saúde. A mortalidade está absolutamente associada, a mortalidade do coronavírus está absolutamente associada à capacidade do sistema de saúde de atender adequadamente. A gente só vai conseguir garantir isso se, com isolamento social, a gente reduzir, achatar a curva e não sobrecarregar o sistema de saúde. É importante dizer também que a gente está trabalhando dia e noite para preparar essa retaguarda, ampliar o número de leitos e estar preparado quando da circulação do vírus aumentar, quando a gente tiver casos graves, a gente conseguir atender no setor público e também articulação com o setor privado, que é muito bom em Niterói. Tá ótimo. Secretário Rodrigo, eu queria agradecer e ressaltar isso, esclarecer essa confusão que está ficando na cabeça das pessoas no Brasil. Cidades que não têm casos confirmados de coronavírus, é evidente. Essas cidades têm que continuar a atividade econômica, essas cidades têm que continuar desenvolvendo, né, as suas atividades normalmente. Nós não podemos parar o Brasil por um pânico. Agora, as cidades que têm casos confirmados, que têm óbitos, essas cidades têm que praticar o isolamento social. E não existe isolamento horizontal ou transversal. Ou é isolamento social ou não é. Porque se nós permitirmos os jovens irem para a rua, eles vão contrair o vírus na rua e vão trazer o vírus para dentro de casa e transmitir aos seus pais e aos seus avós. Então nós não podemos parar o Brasil, não podemos ter pânico, evidentemente. 90% das cidades brasileiras ainda não têm casos confirmados de coronavírus e terão em algumas semanas. E, portanto, elas não têm que antecipar medidas de isolamento social se não tem casos confirmados. Agora, casos de cidades como Rio de Janeiro e Niterói, onde nós já temos 26 casos confirmados, algumas dezenas de casos suspeitos, alguns hospitais privados já recebendo uma demanda crescente, ainda que mais controlada do que o Rio de Janeiro, essas cidades têm que perseverar. E eu peço a compreensão de todos e apelo a todos vocês. Nós não podemos ser irresponsáveis com a vida das pessoas e, ao mesmo tempo, temos que ter estratégias para mitigar os impactos sociais e econômicos da crise que já vinha de antes do coronavírus e da crise que, evidentemente, 3, 4, 5 semanas de quarentena, evidentemente, produzem na vida das pessoas e na economia. E é por isso que eu queria aqui informar você, cidadão, sobre algumas medidas que nós estamos adotando. Nós estamos fazendo, dentre várias outras medidas, vocês estão acompanhando, a sanitização, ou seja, a desinfecção de algumas comunidades com grande aglomeração de pessoas. Estamos fazendo a sanitização em Caraí, onde nós temos praticamente todos esses casos confirmados de pessoas que foram ao exterior e contraíram o vírus, onde nós temos a maior proporção de idosos na nossa cidade. E esse processo de sanitização, ele vai acontecer porque nós conseguimos adquirir o produto através da nossa companhia de limpeza urbana. E nós vamos aplicar esse produto em todas as ruas dos principais bairros da nossa cidade ao longo dos próximos 10 dias. Isso inibe o vírus
neutraliza por algumas semanas, desde que as condições climáticas permitam, ou seja, desde que a gente não tenha chuvas intensas, esse produto fica por algumas semanas neutralizando esse vírus. E essas ações são importantes, como por exemplo a distribuição de 80 mil kits de limpeza e higiene para todas as famílias atendidas pelo Programa Médico de Família. Nós vamos entregar em casa nos próximos 10 dias, da mesma forma que estamos fazendo a sanitização nos próximos 10 dias em todas as principais ruas dos bairros. Nós vamos fazer a entrega de 80 mil kits com álcool gel, com sabonete líquido, com detergente, com sabão em pó e com água sanitária, para que vocês façam o que eu estou fazendo na minha casa. Né? Minha esposa, meus 3 filhos, né? A minha neta, o meu genro, todos estão na minha casa já há quase 11 dias em quarentena, e quando eu chego na minha casa, eu tiro o meu sapato, eu tiro a camisa, já vai direto para lavar, da mesma forma que eu, quando entro em casa, antes de entrar em casa, eu faço a limpeza das mãos com o álcool gel. E são essas medidas que nós vamos estender para todas as famílias de Niterói, para evitar a propagação do vírus nas próximas semanas, que são as semanas críticas. Então nós vamos distribuir 80 mil kits de limpeza já a partir de segunda-feira. É uma operação gigantesca de logística, como fizemos com a entrega de 22 mil cestas básicas, que já foram 32 mil cestas básicas, que já foram concluídas para as famílias mais pobres de nossas crianças que ficarão 30 dias sem aulas nos próximos 20 dias, que já foram 10 dias sem aulas, e essas famílias tiveram a tranquilidade, o amparo de ter a segurança alimentar, sem ter, né, a angústia de, além de estar confinado em casa, não ter o alimento no dia seguinte. Então nós vamos montar uma operação gigantesca segunda-feira e nos próximos 10 dias para entregar esses kits de higiene e de limpeza para 80 mil famílias atendidas pelo Programa Médico de Família. E eu queria aqui aproveitar com vocês para dizer que eu estou ao lado também do secretário de Planejamento e Gestão, o meu amigo Axel Grael, que coordena todo o esforço, toda a área social, né, todas as demandas sociais relacionadas a essa crise. Também estou ao lado aqui da secretária de Fazenda, a secretária Giovana, que está coordenando todo o esforço para que a gente mantenha a atividade econômica da cidade de pé nessas 3 semanas de quarentena, e para que Niterói saia mais forte dessa grave crise que o mundo está vivendo. E finalmente o secretário de Ordem Pública, que falou no dia de ontem, o coronel Paulo Henrique, que está coordenando toda a ação com a polícia, com o Niterói Presente, a Guarda Municipal, para o cumprimento do isolamento social e da quarentena, que ficará até o dia 10 de abril, conforme nós estabelecemos no planejamento da ação. Nós estamos fazendo tudo com base científica, com base técnica, ouvindo as organizações internacionais de saúde, ouvindo os melhores especialistas do país. E nós estamos não vencendo essa batalha, mas nós estamos com uma performance melhor do que outras cidades que, infelizmente, já estão sofrendo com o crescimento exponencial da epidemia e com a sobrecarga da rede pública de saúde. Mas nós entendemos que salvar vidas não é de maneira nenhuma contraditório com o objetivo de manter a economia de Niterói de pé e, sobretudo, para que nós possamos apoiar as nossas pequenas e médias empresas, que são as empresas que seguram a economia e o desenvolvimento de Niterói. Os polos gastronômicos, né, os nossos polos de serviços. E é por isso que eu queria pedir aqui à secretária Giovana que comentasse, explicasse 3 medidas que nós já estamos adotando. Além da suspensão do pagamento do ISS por 3 meses, nos próximos 3 meses, o imposto sobre serviços, além da suspensão do pagamento de toda a dívida ativa, de todas as dívidas que os cidadãos, as pequenas empresas têm com a Prefeitura de Niterói, nós tivemos ontem a aprovação por unanimidade dos vereadores
a aprovação do apoio a 7 mil pequenos empreendedores, os microempreendedores individuais de Niterói, que vão receber um auxílio em abril, em maio, em junho, um auxílio de R$500 para a sua subsistência, para minimamente ter um suporte, um apoio nesses 3 meses, sobretudo nesses primeiros momentos, dessas 3 primeiras semanas de quarentena e de isolamento social até o dia 10 de abril. Agora eu queria dizer a vocês que nós aprovamos no gabinete de crise outras medidas de apoio às empresas de Niterói, porque as empresas estão com problema de capital de giro e nós precisamos que o governo federal, os governos de uma maneira geral, apoiem e tenham uma clareza sobre a importância de fazer investimento direto no setor privado. Nós fizemos o nosso dever de casa nos últimos 6 anos, nós fizemos uma gestão responsável, uma gestão fiscal responsável, fizemos uma poupança da cidade e por isso, através de um encontro hoje, por meio de uma videoconferência com 70 líderes empresariais, das entidades empresariais representativas de todas as pequenas e médias empresas de Niterói, nós decidimos encaminhar à Câmara de Vereadores 2 projetos importantes e a secretária Giovana vai explicar esses 2 projetos, além do apoio ao microempreendedor, que dizem respeito ao seguinte: o primeiro projeto é um projeto onde a Prefeitura vai desenvolver uma parceria com o segmento financeiro para viabilizar crédito de 50, 100, 150, 200 mil reais para as pequenas e médias empresas terem capital de giro, as empresas sediadas em Niterói. Então nós vamos investir quase 150 milhões de reais em parceria com o segmento bancário a juros zerados, porque as pequenas empresas podem e correm o risco de quebrar, sobretudo diante da possibilidade de um ciclo de epidemia mais extenso, e nós vamos apoiar aquelas empresas que mantiverem o emprego dos niteroenses. Então nós teremos, além do apoio aos microempreendedores individuais, o apoio às pequenas e médias empresas para que elas mantenham as suas atividades, retomem as suas atividades assim que esse ciclo da quarentena, cujo nosso teto é o dia 10 de abril, ele seja suspendido gradualmente e as atividades possam ser retomadas. Então é crédito para pequena e média empresa sediada em Niterói, 150 milhões de apoio de crédito à pequena e média empresa que gera emprego, gera riqueza para a nossa cidade. E a outra medida, também uma medida importante, é o apoio às empresas cidadãs que se comprometerem a não demitir seus funcionários nos próximos 6 meses. A Prefeitura vai custear a manutenção de uma parte desses empregados, com pelo menos um salário mínimo para cada empregado, sobretudo no setor de comércio e serviços da cidade. É uma medida muito forte que eu tenho certeza vai permitir que as nossas empresas, as nossas pequenas e médias empresas fiquem de pé em Niterói, porque não há contradição entre salvar vidas e salvar a nossa economia. Secretária Giovana, eu queria que você explicasse então essas 3 medidas à população de Niterói. Pois não. O fundo, boa noite, prefeito, boa noite a todas e todos. O prefeito tem demonstrado, desde que começou a acompanhar essa crise em janeiro, que montou o gabinete, a preocupação com a manutenção do trabalho, do emprego e da renda. E o que a gente percebe na nossa economia hoje é que ela funciona mais ou menos como um paciente que chegou na UTI. Nós temos uma preocupação de manter a economia viva durante esse período, para que depois ela possa retomar e se recuperar. Nós não podemos deixar a economia de Niterói morrer. E para isso, o prefeito orientou e nós então elaboramos 3 projetos inicialmente. O primeiro é criar um fundo junto com uma instituição financeira, aonde a prefeitura, o governo, vai pagar a parte dos juros da correção monetária, ou seja, o empresário vai poder tomar um empréstimo, ter uma carência, pagar esse empréstimo sem juros,
quem vai arcar com os juros é a prefeitura. Ele não pode demitir nesse período. É importante também ressaltar o projeto Empresa Cidadã. Esse projeto significa que nós vamos apoiar empresas com até 19 funcionários, ou seja, empresas pequenas, que têm até 19 funcionários. A prefeitura vai pagar o salário de 9 funcionários durante 3 meses, um salário mínimo. Ou seja, para empresas pequenas, com até 19 funcionários, a prefeitura pagará um salário mínimo para até 9 funcionários durante 3 meses. O nosso objetivo com esse projeto é preservar pelo menos 10 mil postos de trabalho na cidade de Niterói. E o empregador se compromete a não demitir nenhum funcionário em 6 meses. Então, nós estruturamos essa política como uma forma de proteger as famílias e proteger as firmas para que essa recuperação se dê de uma forma mais rápida e mais robusta, a recuperação da nossa economia, da nossa cidade. Por último, gostaria de explicar alguns procedimentos para os microempreendedores individuais. A Câmara de Vereadores aprovou ontem à noite o projeto de lei do auxílio e a partir de amanhã, todos os microempreendedores poderão acessar no site da Secretaria de Fazenda, colocando ali o seu CNPJ ou seu CPF e ali então solicitar o auxílio. Você vai aparecer o seu nome quando você colocar o CNPJ, aparece o nome da sua MEI e ali você então solicita o auxílio que será pago no final de mês de abril, maio e junho. Então, por enquanto, são essas medidas somadas a um anúncio que o prefeito fez hoje, reconhecendo a dificuldade de uma categoria que é muito importante para a cidade, que é a dos taxistas. Então, essa categoria terá também o auxílio de um salário mínimo durante esse período da crise do coronavírus. O prefeito também encaminhará esse projeto de lei para a Câmara de Vereadores, então, com esse benefício de um salário mínimo para todos os taxistas registrados na cidade. Boa noite. Obrigado, secretária Giovana. Eu queria ressaltar que essa iniciativa vai ser da Câmara de Vereadores, porque todos os vereadores fizeram apelos no sentido de apoiar essa categoria, então não vai ser um projeto de lei do Executivo, vai ser um projeto do Poder Legislativo de conceder no mês de abril, que é o período da quarentena, porque a nossa quarentena vai até o dia 10 de abril, um salário mínimo para todos os taxistas de Niterói que durante esses 20, 30 dias estão praticamente sem conseguir uma renda. Então nós vamos prestar esse auxílio a uma categoria tão importante que é a porta de entrada da nossa cidade, são aqueles que acolhem os nossos visitantes quando a cidade realmente está em sua plena atividade e que infelizmente estão passando uma necessidade, como muitas pessoas estão passando em nossa região, em nosso país. O que eu quero dizer e transmitir é que a prefeitura não vai deixar nenhum niteroense desamparado diante dessa grave crise de saúde, que é a pior crise de saúde da história da nossa geração. Eu queria passar aqui ao Axel, mas queria adiantar para vocês uma medida que o Axel está coordenando, essa área social, das ações sociais, que diz respeito ao arrendamento de 2 hotéis que estão praticamente fechados, porque estão sem movimento, durante os próximos 3 meses, o arrendamento de 2 hotéis no centro de Niterói para abrigar os moradores de rua. Com isso, os nossos abrigos, que nós já triplicamos, mas que estão com cada vez mais gente, porque a população de rua está sem renda, né, porque eles estão, inclusive, sem pedestres, prestando auxílio alimentar a eles, essa população de rua vai ser assistida nesses hotéis que nós vamos arrendar a partir de semana que vem. Então, eu vou passar aqui ao Axel, que está coordenando a Câmara Setorial da área social, bem como a Giovana está coordenando a Câmara da área econômica. Secretário. Bem, boa noite. Como o prefeito falou, eu sou o secretário de Planejamento, né? Então, nas minhas funções aqui, uma delas importante é
zelar para que a gente tenha, né, orçamento, tenha todo o planejamento orçamentário para todos esses programas que nós estamos falando aqui. Além disso, o prefeito, né, designou que nós tivéssemos também esse papel de coordenação dessas ações sociais que são desenvolvidos e com um olhar muito para as comunidades, né, para essas famílias que mais precisam de assistência num momento como esse. Muitas famílias de baixa renda que têm, às vezes, trabalhos informais, né, e que, nesse momento, estão passando por grande dificuldade. Nós estamos, então, buscando formas de dar uma atenção e poder socorrê-las nesse momento. Uma das coisas que nós já fizemos, né, junto com a Secretaria de Educação, a Secretaria de Assistência Social, a Secretaria de Administração do município, foi o fornecimento de cestas básicas para as famílias dos nossos estudantes da rede municipal de ensino. Esse foi já um primeiro esforço, né, que concluiu-se hoje, e a secretária Giovana já falou também da assistência que nós daremos, né, para taxistas, para os microempreendedores individuais, também as pessoas da economia solidária também, que nós vamos atender. Temos uma iniciativa junto com a Secretaria de Cultura também para dar, né, um suporte à classe artística de Niterói, para que eles também possam ter, né, um apoio nesse momento. O prefeito já falou também na distribuição de 80 mil kits, né, de material de higiene, que será distribuído pelo médico de família, né, nessas comunidades, né, para essas famílias que mais precisam também de suporte. No mais, o que nós desejamos, né, é que todos mantenham-se mobilizados nesse esforço para superar, né, essa pandemia que está assolando o mundo todo, né, o nosso país, o nosso estado, a nossa cidade. O papel cidadão de cada um de nós nesse momento é ficar em casa, manter a sua higiene pessoal, a higiene do seu lar, né, para que a gente consiga vencer esse adversário que é muito pequenininho, mas é muito poderoso e pode causar uma doença, né, que tem assolado aí várias famílias em vários países, como a gente tem visto aí. E a reação que a gente pode ter a ele é justamente evitar o contato, ficar nesse isolamento social, e com isso nós vamos conseguir derrotar o coronavírus. Então, faça a sua parte, que nós estamos fazendo aqui a nossa parte também. Obrigado, boa noite. Obrigado, secretário. Então, nós vamos, além dessas medidas que já foram anunciadas, arrendar 2 hotéis aqui no centro de Niterói, e nós vamos abrigar nesses 2 hotéis população de rua. Nós vamos abrir 150 novas vagas para abrigar a população de rua, porque essas pessoas ou vão morrer por falta de assistência, por falta de apoio, inclusive daqueles que dão algum mantimento a essas pessoas na rua, ou elas vão contrair o coronavírus e vão ser potenciais vetores de transmissão do coronavírus na nossa cidade. Então, é uma medida muito importante que eu estou anunciando hoje, o arrendamento por 3 meses de 2 hotéis para colocar toda a população de rua de Niterói, ampliando em mais 150 vagas, as vagas de abrigos para a população de rua. Eu queria terminar pedindo ao Coronel Paulo Henrique para comentar sobre os casos hoje do 153, denunciando estabelecimentos que não estejam cumprindo a quarentena e como que está essa operação, Coronel. Boa noite, amigos. Boa noite, prefeito. Temos um número crescente de denúncias e isso é muito bom porque a sociedade niteroense tem participado efetivamente, né, do nosso esforço e temos conseguido, né, a compreensão de todos e a colaboração, ressaltar a colaboração daqueles que foram até as escolas, né, e que de maneira ordeira, né, participaram dessa grande distribuição, né, atendendo aos apelos e às orientações das equipes que lá trabalharam,
né? E encerramos hoje com pleno sucesso. É fundamental também que a gente entenda que alguns pequenos comerciantes que eventualmente não estejam cumprindo aquilo que determina o decreto do senhor prefeito, né? Ao receberem a intimação, cumpram efetivamente a medida, porque em caso de reincidência, outras medidas mais duras terão que ser adotadas, e a gente espera que esse comerciante entenda todo o esforço da cidade para que a gente saia dessa numa situação melhor. É isso, Coronel Paulo Henrique, secretário de Ordem Pública. Eu queria transmitir uma palavra de confiança a cada um de vocês. Nós estamos iniciando essa batalha contra o coronavírus. Nós teremos 3 semanas pela frente muito difíceis no Brasil, no estado do Rio, mas sobretudo na região metropolitana e na cidade do Rio de Janeiro. Vocês vão acompanhar isso. Niterói está se antecipando com medidas na área de apoio econômico, e essas medidas são muito importantes. Nós estamos falando de investimentos de 200 milhões de reais em crédito, em apoio a microempreendedor, em apoio a empresas cidadãs para não demitirem as pessoas nessas 3 semanas. Mas quanto mais efetiva for a nossa ação de isolamento social, mais rápido nós vamos sair dessa e mais fortes nós podemos sair desse contexto que infelizmente fez muitas cidades no mundo, inclusive no mundo desenvolvido, sucumbirem porque não adotaram as medidas técnicas, as medidas de gestão corretas no momento do início do ciclo da epidemia. Eu repito, nós não podemos parar o Brasil não. 90% das cidades não tem casos confirmados de coronavírus. Essas cidades têm sim que manter as suas atividades econômicas abertas, esperando o coronavírus chegar